Quando a gente começa a se relacionar com alguém, é comum que a gente faça acordos, que a gente tenha expectativas, que a gente desenvolva interesses e que a gente faça pactos sem saber sobre eles. A gente faz tudo isso de uma forma inconsciente. E eu queria conversar um pouco sobre isso com você hoje. Então vamos lá. Muitas vezes a gente se liga ao outro por semelhança, ou seja, a gente busca no outro ou busca em alguém características, qualidades que sejam parecidas com as nossas. Então é muito comum a gente ver as pessoas falando: o meu namorado ou a minha namorada é muito parecido comigo em termos de valores, de gostos, a gente tem as mesmas características, nós somos muito parecidos. Então isso acontece, a gente se liga ao outro, a gente se interessa pelo outro por ele ser parecido com a gente. Um outro jeito da gente se ligar no outro, se interessar e até de fazer um pacto com o outro inconsciente, não se esqueçam que a gente está falando sempre que isso passa para a gente de uma forma inconsciente, é pela completude. E aí, quando eu falo em completude, eu estou falando de um diferente do outro. Então a gente busca no outro, busca em alguém, o que é diferente de nós, para que a gente se complemente. Então, por exemplo, uma pessoa é tímida e ela busca uma outra pessoa que seja expansiva, que seja extrovertida. Nessa busca, existe uma tentativa de equilíbrio pela complementaridade. E isso faz com que haja, ou aumenta a chance de haver uma harmonia entre aquelas pessoas, entre aquele casal. Então acontece a formação de casal também por completude. Agora, muitas vezes a gente também se aproxima do outro e se interessa pelo outro por uma idealização. E aí a gente está falando de algo que pode ser mais perigoso. Idealização é quando a gente acha que o outro tem algumas características que não necessariamente ele tem, ou que ele é de um jeito, funciona de um jeito, sente de um jeito que não necessariamente ele é. Por que é perigoso isso? Porque há uma chance muito alta da gente se frustrar quando a gente descobre que aquilo é parte de um desejo nosso e não exatamente o que a pessoa é. E muitas vezes a gente também constrói uma expectativa de que o outro seja da maneira como a gente gostaria e de que o outro vá se transformar ao longo do processo em que a gente está junto. E mais do que isso, que aí é uma grande armadilha, a gente fica achando que se o outro não se transformar é porque ele não nos ama, ou que o outro vai se transformar porque ele nos ama. Isso é uma armadilha porque também há uma chance alta de se frustrar. As pessoas se transformam se elas sentem interesse em se transformar, se elas sentem necessidade em se transformar. Então, o fato da pessoa com quem você está não se transformar, não necessariamente diz que ela não te ama, mas diz que talvez ela esteja em um limite dela, que talvez ela não queira abrir mão de algumas características, que talvez ela não consiga abrir mão de algumas características. E se você ficar relacionando ela se transformar com o amor por você, isso pode fazer com que você fique muito frustrado depois. É sempre importante a gente pensar o porquê que a gente está com a outra pessoa e tentar identificar esses acordos, esses interesses que fazem com que a gente se ligue ao outro. E além da gente tentar identificar o que nos liga ao outro, é super importante também que a gente conheça o outro o máximo possível, que a gente tenha muitas experiências com ele, que você tente falar o máximo possível o que você pensa, o que você sente. Estabelecer uma relação onde a comunicação esteja sempre presente, porque é isso que vai fazer com que você o conheça o melhor possível, com que ele te conheça o máximo possível e que, consequentemente, vocês consigam entender o porquê vocês estão juntos e quais são os limites de cada um. Pensando um pouquinho na terapia de casal, um dos objetivos da terapia de casal, quando o casal busca a terapia, é justamente explicitar quais são os motivos que fazem com que esse casal esteja junto.
para que cada um se torne consciente do que o liga ao outro. E isso faz com que a gente possa ver se o outro está no seu limite, se ele ainda pode se transformar, se ele consegue atender a expectativa do seu parceiro ou da sua parceira. Então é bem importante que isso se explicite, os desejos, né, que um tem sobre o outro, os motivos que ligam, os acordos que estão presentes ali, acordos que não são conscientes, para que o casal entenda o porquê está junto e quais são as limitações ali da relação. Meu nome é Ana Gabriela e a gente se vê no próximo encontro.